Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Terra Viva DBO na TV com as principais notícias da pecuária brasileira. No programa de hoje, vamos falar sobre o comportamento do leite. Quem conversa com a gente ao vivo é o sócio-diretor do Milk Point Inteligência, Walter Galan. Tem também as informações do mercado de reposição. Na última semana, as altas foram puxadas pelas fêmeas. E ainda o fechamento e as cotações do dia no mercado do boi gordo. E a gente começa o DBO de hoje falando sobre o setor leiteiro. Segundo dados do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço do leite pago ao produtor referente a fevereiro teve queda de 2,5%. Em relação aos 3 primeiros meses de 2021, o recuo foi ainda maior, de 9,8%. Sobre esse assunto, eu converso agora com o engenheiro agrônomo Walter Galan, ele que é sócio-diretor do Milk Point Inteligência. Muito boa noite, Walter. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui de novo. Walter, o que explica essa queda aí, tanto do preço do leite captado em fevereiro, quanto em relação a todo o primeiro trimestre do ano? De fato, o que a gente está tendo aqui no Brasil é uma redução da demanda, né? Os preços terminaram 2020 bastante elevados, tanto à indústria quanto lá no varejo, ao consumidor final, e em função da situação econômica, pandemia, a retirada do Corona Voucher lá em outubro do ano passado, a gente tem, nesse início de ano, uma redução de demanda que leva à redução dos preços. Tá certo, Walter. E considerando essa queda aí que eu mencionei, como estão os preços de hoje na comparação com o mesmo período do ano passado, os preços pagos ao produtor? Se a gente olhar janeiro, fevereiro e março, a média de preços nominais, isso é sem descontar a inflação, os preços ainda estão 41% mais altos. Mas para o produtor, isso não é suficiente, porque a gente vai falar um pouco mais tarde, mas os preços dos insumos do produtor subiram bem mais do que isso. E já dá para saber, Walter, qual deve ser a tendência aí do mercado do leite nesses primeiros dias do mês de abril? A gente tem ouvido, conversado com as indústrias, a gente acredita em manutenção de preços. Então, os valores pagos em abril semelhantes aos valores pagos em março, ou até, talvez, em algumas regiões, algum leve aumento em função da competição pelo leite. Certo. E, Walter, como está a oferta de leite no campo? Qual a perspectiva aí também para os próximos meses em relação à oferta? A oferta, a produção, né, ela está caindo nas principais bacias, né? Minas, Goiás, São Paulo, aqui o Sudeste, Centro-Oeste. A gente tem um pico de produção em novembro e dezembro, a produção começa a cair e vai só se recuperar lá em outubro desse ano. Lá no Sul, os 3 estados do Sul, que são bacias importantes também, o leite vem caindo desde outubro e a tendência de começar a se recuperar a partir agora de junho. Se a gente comparar os 3 primeiros meses desse ano com os 3 primeiros meses do ano passado, eu acho que a produção, a gente não tem o dado oficial do IBGE ainda, mas produção bastante semelhante, ou talvez um pouco maior, mas pouca coisa. Certo, né? E agora a gente vai tocar num ponto que você mencionou, a gente vai agora tratar aí com mais detalhe. Com o preço dos grãos ainda em alta, qual o cenário em relação aos custos de produção para o produtor de leite? Esse é um dos grandes entraves atualmente, né, Walter? Sim, com certeza. A gente falou dos preços de janeiro, fevereiro, março, 41% mais altos para o produtor em relação ao ano passado. Só que você olha o milho, 78% mais alto e a soja 103% mais alto. A soja mais do que dobrou o preço. Então, o preço ao produtor não está atingindo a variação do milho e da soja, que são os 2 principais itens de custo de produção de leite. Então, de fato, a situação começa esse ano bastante complicada em função de custo de produção. E se a gente olhar o mercado futuro,
tanto para milho quanto para soja, mais para milho, na verdade, é um cenário ainda apertado em termos de preços ao produtor, por uma série de motivos, né? A safrinha brasileira está sendo plantada tardiamente, isso tende a comprometer produtividade. Outras cadeias estão consumindo bastante, principalmente suínos. Então, é um cenário para esse ano bastante desafiador aí para o produtor de leite em termos de custo. Sem dúvidas, é uma questão aí que tem trazido preocupação, né, em vários setores de leite, também na criação de animais. A gente tem acompanhado aí com bastante atenção todo esse cenário de alta nos custos de produção. E, Walter, e no mercado spot, como está o comportamento aí do leite e também dos derivados? A gente teve no spot uma subida forte há 2 quinzenas. O GDP, o leilão internacional de preços, subiu, o spot subiu junto, existia uma expectativa de aumento das exportações, de repasses de preço da indústria ao varejo. Isso aconteceu em parte, mas em grande parte não. Então, na última quinzena, o spot passou forte. Então, a gente tem um sobe e desce que, de fato, está trazendo uma grande incerteza para o mercado. Os derivados, eles tiveram preços em alta até a terceira semana de março e desde então vem caindo. Então, a margem da indústria nesse momento está bastante apertada em função disso. Bom, vamos falar um pouquinho, né, do mercado externo também. Se aqui no Brasil a situação é desafiadora para o produtor, qual é o cenário, então, no mercado internacional, Walter? A gente teve uma forte subida no GDT, né, o leilão internacional da Fronterra de preços de derivados lácteos. Ele saiu de 3.600, $1.000 por tonelada, né, do leite em pó integral, foi a 4.300, recuou nesses últimos 2 leilões para 4.000 e está nesse patamar mais ou menos estabilizado, né? Então, esses níveis de preço para o produtor nacional, o leite importado ele não é viável aqui no nosso mercado, em função desses níveis de preço e também da taxa de câmbio elevada ou desvalorizada, né? Para o cenário futuro, no mercado internacional, o que a gente vê é uma tendência de queda, uma leve queda, pelo menos no cenário de hoje, em função do aumento da produção na Nova Zelândia. A safra na Nova Zelândia acontece no segundo semestre. Certo, apesar aí, né, de queda em fevereiro, as importações cresceram no primeiro bimestre em relação ao mesmo período de 2020, né? Quais fatores influenciaram essa alta? Isso provavelmente foi leite contratado no final do ano passado e que ainda está chegando, porque, de fato, se a gente fizer a conta de janeiro para cá do leite importado colocado aqui, ele chega mais caro do que o leite local. Então, contratações feitas no final do ano passado é que estão chegando aqui, as importações estão caindo, né? Mês a mês estão caindo, mas esse volume maior do que o ano passado, a gente reputa a essas contratações, a esses negócios fechados ainda no final do ano passado. E só para a gente finalizar, né, então, a questão sobre a demanda aqui no país e principalmente qual deve ser o impacto aí da chegada do auxílio emergencial agora em abril. A demanda ela não vem bem em função da situação econômica do país. A gente acredita que o auxílio emergencial tende a ajudar um pouco, mas ele vai ser menor do que o ano passado. Então, provavelmente, o impacto dele vai ser também menor do que aconteceu no ano passado. Mas alguma ajuda, certamente, ele traz. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, Walter, pela participação aqui no nosso Terra Viva DBO na TV, por trazer esse panorama aí no cenário do mercado do leite. Obrigada mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Ótima noite para você. Boa noite a todos, um grande abraço. Um abraço. Bom, e nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Na volta, olha só, você confere as informações do mercado do boi magro e da reposição. A movimentação de alta na última semana foi puxada principalmente pelas fêmeas. Não saia daí. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. Vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição. Na última semana, as valorizações foram puxadas pelas fêmeas.
De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria, o preço dos animais para reposição, considerando todos os estados e categorias de machos e fêmeas anelorados pesquisados, subiu 2,4% em relação à semana anterior, contando 7 dias de quinta-feira passada para trás. Nesse período, o aumento foi puxado pelas fêmeas, que tiveram alta de 2,8%. A valorização dos machos no mesmo intervalo foi menor, de 2% na média das categorias monitoradas. O pessoal da Scott observou uma maior procura pelas fêmeas mais eradas, com alta de 3,2% se a gente considerar a média da vaca e da novilha. Já a demanda por bezerra de ano e desmama registrou valorização de 2,3% na última semana. O destaque ficou para o estado de Goiás, onde a junção de demanda aquecida e escassez de oferta fez a cotação da vaca magra aumentar R$ 350 por cabeça e R$ 300 para a novilha, comparando com a semana anterior. Para o curto prazo, a expectativa dos analistas é de que o mercado de reposição siga firme e valorizações não estão descartadas. E olha só, pelo menos 29 bovinos sem origem comprovada foram apreendidos no Rio Grande do Sul. E esses animais podem representar um perigo para o rebanho gaúcho. A última apreensão de bovinos sem origem comprovada ou que veio de outro país foi feita no fim de março no município gaúcho de Herval, durante fiscalização da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Rural do Rio Grande do Sul. O produtor tinha 2 animais com identificador de origem uruguaia. Como o estado é considerado um território livre da aftosa, não é permitido de jeito nenhum inserir animais dessa forma por lá. O dono da fazenda teve que ser autuado por ingressar animais de forma ilegal no território gaúcho. Os bovinos foram apreendidos e abatidos, gerando 280 quilos de carne que foram doados para entidades sociais dos municípios de Herval e Arroio Grande. A fazenda ainda vai ficar bloqueada para movimentação até o Ministério da Agricultura avaliar toda a documentação do caso, inclusive a defesa do produtor rural. Outras 2 propriedades vizinhas também foram investigadas, mas nada de irregular foi encontrado. Até março deste ano, apenas no Rio Grande do Sul, 29 bovinos foram apreendidos sem comprovação de origem. 27 deles vindos da Argentina e os outros 2 últimos, esses vindos do Uruguai. E a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo fará 5 leilões de gado agora em abril. Como medida de segurança em decorrência da pandemia, os lances deverão ser feitos exclusivamente de maneira virtual. Segundo a Secretaria, os animais criados nas fazendas de pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios trazem, aliás, vantagens aos produtores rurais por terem alta qualidade ou serem de raças de melhor ganho financeiro. O primeiro leilão está previsto para ocorrer nesta terça-feira, de 46 fêmeas, com lance inicial de R$ 43.500. Ao todo, 404 bovinos estarão disponíveis e os lotes poderão ser consultados no site leilões.iz.dp.gov.br. Produtores do centro-sul do país estão preocupados com a seca que vem atrapalhando o desenvolvimento do milho segunda safra. Tá difícil para o milho crescer, terra seca, no céu nenhum sinal de chuva. Décio é produtor no município de Uraí, norte do Paraná. Ele plantou milho safrinha em 60 hectares. A média de produtividade na área deveria ser de 100 sacas por hectare. Com a estiagem de agora, o produtor já estima perda de 15%. E se a seca prolongar, mais prejuízos à vista. Estamos sofrendo hoje com muita pouca chuva. Pode ver logo ali atrás a lavoura ainda mal nascida e não temos previsão de chuva por esses dias. Pelo monitoramento da Secretaria de Agricultura do Paraná, a situação é de alerta em todo o estado. O milho já foi plantado fora do período ideal, devido ao atraso da colheita da soja. E a falta de chuva agrava o cenário. A gente já está num sinal amarelo, né? Porque é uma situação que, neste momento, a expectativa é que a gente tenha uma redução de chuvas, ou seja, as chuvas serão menores do que normalmente acontece historicamente para o período de outono. E isso pode já começar nos próximos 10 dias, gerar algum estresse hídrico para a planta
e isso deve começar a afetar o desenvolvimento e, naturalmente, afeta a produtividade final. O mapa de chuvas da Conab mostra as áreas de maiores precipitações em azul no mês passado, que concentrou o plantio do grão. Os volumes mais baixos de chuva foram registrados nas áreas laranja e verde. No Centro-Oeste, um estado vem tendo muitos problemas desde o plantio. No Mato Grosso do Sul, nós tivemos poucas precipitações, consequentemente, algumas lavouras, inclusive, já sofrem de um quadro de estresse hídrico. Do milho, a gente vai falar do trigo. Os bons preços têm atraído os produtores para o cereal. Quem não investia na cultura há muitas safras, voltou a plantar. E quem se manteve decidiu aumentar a área para a próxima safra. Período de entre-safra com baixa oferta do cereal no mercado e o câmbio em patamar elevado são fatores de sustentação dos preços, segundo a Scott Consultoria. Nós vimos no começo de março a moeda norte-americana chegar aí a R$ 5,80 por dólar, né? De lá para cá recuou um pouco, mas ainda nós estamos falando de um câmbio entre R$ 5,50 e R$ 5,60 por dólar, ou seja, bastante favorável, que acaba também aumentando a competitividade do produto nacional em relação ao importado. Os bons preços têm atraído os produtores para a cultura. Quem não fazia trigo há muito tempo voltou a plantar. E quem se manteve decidiu aumentar a área para a próxima safra. Marcelo é produtor em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. A expectativa é de ter rendimentos satisfatórios, rendimentos bons. O nível tecnológico nós vamos usar de médio a alto. O trigo por si só não tem se caracterizado como uma cultura muito rentável, mas dentro do sistema, na integração, ele se torna viável. Segundo a Conab, a produção de trigo estimada para a próxima safra é de 6,4 milhões de toneladas, 3,3% maior que a safra passada. A área plantada deve aumentar em 2,1%, chegando a quase 2,4 milhões de hectares. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul aposta que o trigo deve chegar a 1.200.000 hectares no estado. O cenário é muito interessante, porque se o ano passado nós tivemos aí alguma coisa de 55, 56 sacos para cobrir o dispêndio financeiro, esse ano, com os preços ora recebidos, esse dispêndio vai ser bem menor. Ou seja, a relação de troca comparado esse ano com o ano passado, preço por insumo é bem menor. E isso motiva o produtor a crescer. Nós temos aí um custo de produção aumentando em reais de 25% a 30%, sim, isso é uma realidade, mas nós tivemos uma matéria-prima batendo quase 60% de aumento. Então, o quanto eu vou gastar de grãos de trigo para formar o meu custo, na relação, é menor do que da safra passada. E isso, sem sombra de dúvidas, deve estimular o agricultor a ampliar a sua área. E nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já já voltamos com as informações do mercado do boi gordo. A gente volta já. Fica aí. Já estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. Chegou a hora de conferir o comportamento do mercado do boi gordo nesta segunda-feira em todo o país. As informações são da Scott Consultoria. O primeiro dia da semana foi de calmaria no mercado, com poucos negócios sendo realizados nas praças paulistas, que servem de referência para a cotação do boi gordo. Na comparação com a última sexta-feira, o preço do boi gordo permaneceu estável, sendo negociado a R$ 317 por arroba, sendo esse o preço bruto e a prazo. As cotações da vaca e novilha para abate também seguem sem mudanças desde o último fechamento, custando R$ 291 e R$ 206 por arroba, respectivamente. E no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças em 10 das 32 praças pesquisadas, sendo 9 altas e apenas uma queda. A gente começa a lista das cotações de hoje com a única e solitária queda do dia que aconteceu no Espírito Santo, com o boi sendo derrubado para R$ 286,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Seguimos com as altas da lista. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o preço do macho arribou para R$ 299,50. Na região do Triângulo Mineiro, o caso foi de alta só para a vaca, que não sai por menos de R$ 290,50.
Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, subiu tudo, com o macho a R$ 303,50 e a fêmea a R$ 292,50. No sudeste do estado, a cotação do boi aumentou para R$ 300,50. O oeste do Maranhão teve alta geral, com o macho sendo comercializado a R$ 287,50 e a fêmea a R$ 267. Em Paragominas, no Pará, o boi não vale menos que R$ 295,50. Mesmo valor para o macho no sul de Tocantins, R$ 295,50. No oeste do Rio Grande do Sul e também em Pelotas, o caso foi de aumento só para a vaca, que sai por R$ 9,25 o quilo vivo ou R$ 277,50 se a negociação fosse arroba. Aqui no estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, o mercado começou a semana estável, com o macho sendo falado na base de R$ 312 por arroba. E o DBO de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nós voltamos nesta terça-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com um noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até mais!